É com grande satisfação que iniciamos essa 36ª Semana Allan Kardec, que todos os anos é promovida pelo Centro Espírita André Luiz de Taubaté. Essa é a segunda que iremos realizar já no período de pandemia, com os recursos que a internet nos proporciona. De tudo se tira um proveito. Tivemos que nos adaptar a uma nova realidade, aprendemos muito nesse período. Estávamos acostumados com os eventos presenciais, com a casa cheia, o abraço fraterno dos amigos, inclusive de outras casas espíritas da região. Aquele ambiente de confraternização sempre deixava uma injeção de ânimo para continuarmos nossas tarefas. Tivemos que nos preparar para atender aos protocolos de prevenção estabelecidos pelas autoridades sanitárias e estamos fazendo reuniões presenciais há quase um ano. Desde o início da pandemia, iniciamos o Evangelho online e atendimento fraterno, também pela internet, com salas de atendimento a pessoas abaladas emocionalmente, com processos depressivos e até obsessivos. Nosso companheiro Bonani, um dos fundadores do CEAL, ainda encarnados, costuma dizer que o pronto-socorro não deve fechar, principalmente em períodos de crise. E se considerarmos que a casa espírita é um pronto-socorro espiritual, o nosso companheiro tem razão. E estamos, a cada dia, nos preparando para fazer, agora, transmissão simultânea do Evangelho online e presencial, ao mesmo tempo, com isso nós poderemos ampliar o campo de divulgação da doutrina, levando uma mensagem evangélica aos lares e aos que preferirem ir ao centro, ouvir a mesma mensagem e ter um contato pessoal, um atendimento pessoal e até tomar um passe reconfortante. E é essa o nosso lema. E nós estamos felizes de estar iniciando mais essa semana e queremos antecipar desde já a nossa gratidão a todos que estão e estarão contribuindo com a sua realização. Que Jesus abençoe-nos a todos e que aquela paz que Ele nos prometera esteja ao longo dessa semana. Um grande e fraterno abraço a todos. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja em todos os corações. Gratidão a Deus, a Jesus, Maria de Nazaré, a Allan Kardec e aos benfeitores amigos que estarão conosco nesta semana de luz, de aprendizado e de muita reflexão. Que a fé e a esperança fortaleçam os nossos corações e ampare o expositor da noite. Muita paz, todos fiquem com Deus. Que assim seja. Queridos companheiros de ideal, queridos irmãos em Jesus,
Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos envolva num clima de amor, de fraternidade, de paz e de luz. A nossa gratidão a Deus por esta oportunidade. A gratidão a Jesus pelo envolvimento de paz aos nossos corações. E a nossa gratidão aos nossos companheiros de ideal que nos oferecem mais esta oportunidade de trabalho para aqui estarmos, mesmo que virtualmente, trazendo a palavra espírita. E que as nossas vibrações fraternais possam alcançar os nossos irmãos em humanidade, em particular, todos aqueles que mais sofrem. Que Deus os ampare e os abençoe, hoje, agora e sempre. Relembrando uma historieta que fala acerca de uma criatura que fazia a travessia de um deserto. E após enfrentar um sol causticante num terreno árido, onde as forças físicas já se lhe esgotavam, uma vez que agora, sem suprimentos de alimento e de água, tinha fome e sede, não tendo praticamente forças para continuar caminhando, e uma vez que tombou ao chão, elevou os olhos aos céus e rogou ajuda, socorro, que uma alternativa pudesse ali surgir para lhe salvar. Reuniu as últimas forças físicas naquele corpo suarento, com a respiração sôfrega, e continuou caminhando um tanto mais. Quando de repente avistou um pouco mais à frente algo que lhe parecia à distância ser uma bolsa, uma pequena sacola. Com o poder da imaginação e tentando ter a fé necessária para acreditar que ali estava algo que lhe poderia salvar, imaginou ser uma bolsa com cocos, de onde retiraria a água de coco, matando então a sua sede, revigorando a sua estrutura física e tendo então vitalidade para prosseguir no seu caminho e possivelmente vencer o deserto. Caminhou até aquele objeto e realmente era uma bolsa, mas quando abriu-a, não encontrou aquilo que havia esperado. Eram pérolas valiosas, de um recurso valioso, mas que naquele instante, no meio de um deserto, considerou que não tinha valor algum. Tomado por certa indignação, até mesmo revolta, chutou a bolsa para longe e continuou caminhando um tanto mais, imaginando que assim faria até a sua morte, quando se lhe extinguissem realmente, totalmente as suas forças. Nesta sua caminhada, tendo prosseguido pelo deserto, quando parecia realmente não mais suportar, encontrou-se com um caravaneiro, um homem em cima de um camelo, que trazia dependurado sobre o animal vários suprimentos de alimentos e de água. Ajoelhou-se, pediu então àquele caravaneiro que lhe desse um pouco de água, uma garrafa daquelas que ali estavam,
para que ele pudesse matar a sua sede. E houve a seguinte resposta daquele caravaneiro, daquele homem: dar-te não posso, mas tens algo aí para adquirir esta garrafa pagando-me. Naquele momento, ele então lembrou-se das pérolas que havia encontrado, mas considerando-as como não importantes naquele momento desértico, chutando a bolsa para longe, lá esqueceu-as para trás. Por que não nos vem à mente esta história quando estamos aqui a falar sobre o tema conhecimento de si mesmo? Quando nós vamos estudar o Livro dos Espíritos de Allan Kardec, no livro 3º, ou parte 3ª, capítulo 12 da perfeição moral, na questão 919, Allan Kardec perguntou aos espíritos: qual o meio prático e mais eficaz para se vencer na vida, ou para se melhorar na vida e vencer aos arrastamentos do mal, ou resistir-se aos arrastamentos do mal? E a resposta dada pelos espíritos foi: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. Meio prático. Allan Kardec queria saber dos espíritos quais seriam os passos necessários a serem dados para se melhorar na vida e se resistir ao mal, tanto quanto um meio eficaz. A eficácia é a condição de produzir resultados. Então, um meio prático e eficaz, os passos a serem dados no caminho e que nos levarão a obter como resultado a nossa melhoria e o fortalecimento nosso para resistirmos às arremetidas do mal. Na sequência da questão 919, com uma subpergunta, Allan Kardec faz então a interpelação aos espíritos, mas de que modo se poderia então conseguir este conhecimento de si mesmo? Como proceder? O que fazer? Quais seriam os modos, as maneiras que nos favoreceriam este conhecimento de nós mesmos? E a resposta é longa e foi dada pelo Espírito de Santo Agostinho, fazendo uma consideração acerca da sua própria experiência pessoal quando estava encarnado, quando, segundo ele, a cada noite, ao final da jornada, ao final de um dia de trabalho, fazia então uma autoavaliação, repensava acerca das palavras que havia proferido, acerca dos pensamentos que havia tido e elaborado, acerca das emoções, dos sentimentos que haviam pululado em seu coração, tanto quanto a respeito das suas atitudes, dos seus comportamentos, da maneira como havia se comportado mediante o relacionamento próprio com Deus, consigo mesmo e com o seu próximo. Relatamos então esta história no início desta nossa conversa para fazermos um link acerca das pérolas. As pérolas que haviam sido deixadas por aquele homem no meio do deserto, e quando encontrou-se com o caravaneiro e pedindo então para ele uma garrafa d'água para que pudesse matar a sua sede,
E o caravaneiro, dizendo então que não poderia dar de graça a água, mas vendê-la, e se ele teria ali algo com que pudesse pagar para adquirir a água, e ele lembrou-se das pérolas. Nesse sentido, nós podemos fazer uma correlação com as nossas vidas, de que a dinâmica da nossa existência, o nosso dia a dia, nos permite, nos favorece o surgimento da metáfora das pérolas, as pérolas do caminho. Nos nossos momentos difíceis, desérticos, no enfrentamento dos obstáculos, das adversidades, estamos realizando o nosso crescimento. E, naturalmente, haveremos de conquistar no campo do espírito, da alma, do coração, alguns ganhos. Conseguiremos avançar um tanto mais na estrada, galgando alguns degraus que sejam na escalada da nossa evolução, para melhorarmos na vida, para nos melhorarmos a nós mesmos, para nos vencermos a nós mesmos e tendo forças para resistir às arremetidas do mal, é preciso se autoconhecer. Me lembro aqui de uma canção dos tempos de mocidade espírita, que nos primeiros versos dizia assim: buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Buscar a si mesmo no coração não é tarefa fácil, não. Todo este processo do autoconhecimento que nos leva, através da introspecção, o voltarmos a nós mesmos, ou introprojeção, a fim de detectarmos em nós os pontos nevrálgicos, ou seja, os nós da alma, aquilo que ainda não acertamos, as situações mal resolvidas ou não resolvidas, tanto quanto os nossos ganhos, onde também já conseguimos caminhar, avançar. Naturalmente, todos nós, como espíritos ainda imperfeitos, portanto inacabados, que estamos no trabalho de nos construirmos ou de nos reconstruirmos, haveremos de identificar em nós mesmos aquilo que em nós ainda é defeito ou não se tornou qualidade. As nossas fragilidades emocionais, as chamadas precariedades íntimas ou psíquicas, o que poderia ser chamado também de subpotencialidades, porque são potencialidades que ainda não se completaram, ainda não emergiram, não vieram à superfície de um total conhecimento nosso de nós mesmos. Potencialidades as quais foram colocadas por Deus em nós, porque Deus embutiu em nós a evolução, a perfeição, o amor, a vitória. E essas potencialidades vão sendo trabalhadas, desenvolvidas, conforme o nosso processo de amadurecimento. Esse processo de amadurecimento envolve certos sacrifícios, certos desapegos, envolve a tomada de posição, um estado consciencial de alerta ou de despertamento. É bom sempre relembrarmos o psicólogo russo Gurdjieff, que fala desses dois níveis de consciência da estrutura psíquica ou psicológica humana, justamente o nível de adormecimento e o nível desperto ou de despertamento. Ou seja, para algumas questões nós estamos ainda como que adormecidos, num estado letárgico da alma. Não enxergamos, não vimos, não ouvimos, embora ouvindo ou escutando, não ouvimos na acústica da alma, embora vendo, não enxergamos com os olhos do coração, com os olhos do espírito, não nos apercebemos
da profundidade de determinadas questões no campo existencial humano, a partir de nós mesmos e no nosso relacionamento com outro. Outro este que, assim como nós, tem também as suas fragilidades, os seus percalços, os seus obstáculos, a sua maneira de viver, de decidir a sua vida, de escolher os seus caminhos, e nós somos estes espíritos criados por Deus, simples e ignorantes, mas dotados de perfectibilidade, lançados no mundo nas diversas encarnações para o nosso crescimento. Mas para efetivarmos este crescimento, desenvolvendo as nossas potencialidades, amadurecendo psicológica, moral e espiritualmente, é preciso se autoconhecer. E este autoconhecimento, então, depende desta avaliação citada por Santo Agostinho. Na sua narrativa, Allan Kardec, respondendo após a questão 919, aquela subpergunta ou outra pergunta feita por Allan Kardec de como conseguiremos nós realizarmos o nosso conhecimento de nós mesmos. A viagem para dentro de nós mesmos. Todas as vezes que eu falo desta viagem para dentro de nós mesmos, ou conhecimento de nós mesmos, lembro de um amigo de anos atrás, que quando iniciou também os seus estudos no Espiritismo, e convidado que foi, porque todos nós somos convidados a este relacionamento conosco mesmo, ou conhecimento de nós mesmos, visando a chamada reforma íntima, e ele então nos confidenciou que ao iniciar esta viagem para dentro dele mesmo, havia encontrado certos dinossauros, animais pré-históricos que não haviam sido ainda domados ou dominados e continuavam a rugir dentro dele. Desta forma, vivemos nós um processo da chamada dualidade existencial, porque como somos seres que estamos desenvolvendo, crescendo, amadurecendo ao longo dos tempos, e que as marcas do caminho, diante daquilo que vivemos outrora, ficam registrados na nossa consciência cerebral ou mental, na memória do espírito, onde somos nós o próprio baú de recordações, por assim dizer, o escrínio de memórias, de luzes e de sombras, de guerras e de paz, de acertos e de erros, do mal e do bem. Esta dualidade existencial que nos faz empreender este caminho que todos estamos fazendo, um caminho ascensional da evolução em busca da vitória final ou da perfeição, mas que nos faz enfrentar esta luta esta que travamos conosco mesmo na intimidade, porque estamos lutando para ser este ser que nós queremos ser, mas teimosamente insiste ainda em existir dentro de nós este ser que nós não mais queremos ser. Esta foi uma das expressões de Paulo de Tarso, Saulo de Tarso, no seu processo de conversão após a sua estrada de Damasco, dizendo num determinado momento: o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu não mais quero, este sim, ainda eu faço. Então essa constante luta, a partir daquilo que queremos atingir, os alvos de felicidade que todos almejamos, mas as nossas experiências corriqueiras, cotidianas, tocadas pelas próprias circunstâncias da vida, geradas
pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos comportamentos, pelas nossas falas, pela nossa capacidade de escuta. E este conhecimento de si mesmo envolve também, a partir dos nossos próprios sentidos, uma avaliação de como temos nós percebido o mundo através dos nossos próprios sentidos humanos. Aquilo que enxergamos, aquilo que vemos, a qualidade do nosso olhar. Se vemos com bondade, se vemos com maldade, se vemos com este ou aquele sentimento que ainda vigora dentro de nós, porque os nossos sentidos estão interligados à nossa condição mental e à nossa condição emocional. Se aquilo que se nos fala, que chega aos nossos ouvidos pela nossa acuidade auditiva, que emoções em nós provoca? Qual é o nosso estado de espírito ao ouvir determinadas expressões? Quando alguém nos conta alguma coisa, nos faz uma narrativa, ou quando alguém nos pergunta, nos interpela ou nos responde alguma coisa, ou quando ouvimos notícias, informações pelo meio televisivo, pelo meio internautico, e vivemos nós neste mundo destas conexões e correlações no mundo hoje não só virtual, mas também no mundo real, onde estamos interligados num campo energético, magnético, espiritual. É um campo de energias, porque os pensamentos são energias, a nossa oralidade é energia, os nossos sentidos também nos provocam a emissão destas energias, energias destas que se magnetizam às energias dos outros companheiros nossos do mundo, dos outros habitantes da Terra, e não só dos que estão encarnados na Terra, mas daqueles também que estão no plano espiritual, uma vez que há uma constante comunicação e inter-relação do mundo dos espíritos com o mundo físico, com o mundo material. Os espíritos responderam a Allan Kardec, quando perguntou ele se os espíritos influenciam as nossas vidas, de que sim, de que influencia as nossas vidas muito mais do que nós imaginamos, e que na grande maioria das vezes são eles que nos dirigem os próprios atos, os pensamentos. Então vivemos nesta constante correlação ou interligação com o mundo espiritual. Desta forma, este campo energético, magnético e espiritual, que forma a psicosfera do planeta, onde nós também fazemos parte, somos parte integrante desta engrenagem da vida que se movimenta, do mundo que se movimenta, a partir das perguntas, das respostas, das falas, das escutas, daquilo que se vê, daquilo que se pensa, de como se age, daquilo que realmente estamos sentindo dentro de nós. E o conhecimento de si mesmo envolve então esta autoavaliação para que consigamos identificar se ao longo do nosso dia, conforme preceituou Santo Agostinho, numa avaliação noturna, antes de dormirmos, nós agimos no bem ou agimos mal, acertamos ou erramos, estivemos envolvidos por sombras ou por luzes, mantivemos um estado de paz ou guerreamos, não só conosco, mas também com o outro, e aquilo que efetivamente possamos ter feito, inclusive contra as próprias leis divinas, as leis de amor do Criador, de nosso Pai que está nos céus. Esta autoavaliação que nos ajudará para que, a partir de então, conhecendo esses tais pontos nevrálgicos, identificando essas nossas maiores dificuldades no campo sensório, perceptivo, emocional, moral e espiritual, nós possamos cuidar deles. Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo um dos subtítulos, cuidar do corpo e do espírito.
Porque nós cuidamos do corpo físico, porque naturalmente ele é a ferramenta de trabalho, o instrumento que temos de evolução para vivermos esta vida, mesmo que passageira, transitória pelo planeta, mas é através do corpo físico que nós então fazemos a manutenção da nossa saúde através do alimento que nos vem à boca, através da água que tomamos, através dos medicamentos para cuidarmos da saúde, dos exercícios que fazemos, mas não só de uma saúde física, tanto quanto da saúde mental, da saúde emocional, da saúde psicológica, da saúde moral, da saúde espiritual. E nesse sentido, tudo aquilo que vamos então aprendendo e que vamos conquistando são pérolas que não podem ser esquecidas. Esta água que nos tirará a sede ou que nos tira a sede para nos fazer atravessar os momentos desérticos, os momentos difíceis ou dificultosos do nosso relacionamento humano conosco mesmo, com o outro, na vida, no mundo. Esta água que nos mata a sede são justamente estas oportunidades valiosas que temos de crescimento e tanto quanto nós nos dedicamos ao conhecimento de nós mesmos, cuidando do espírito, realizando a chamada educação do espírito ou a educação moral das nossas próprias atitudes. Atitudes estas que não são só as que são exteriorizadas através da nossa manifestação do nosso proceder, mas atitudes mentais. Aquilo que pensamos, aquilo que elaboramos, o nosso campo criativo, o nosso campo imaginativo, como estão as nossas construções mentais? O que tem feito guarida, né, nos nossos pensamentos, no nosso campo cerebral? Como seres imperfeitos ou como seres que ainda passam por essas dificuldades próprias, íntimas, temos também os nossos estados neuróticos ou fóbicos, as nossas carências, as nossas fomes, né? As fomes internas, as nossas carências pessoais, os nossos medos, muitas vezes pavores, receios, traumas, que são resultado também de andanças pretéritas das reencarnações anteriores, conforme preceitua Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, ao falar das causas anteriores das aflições, mas ao falar também das causas atuais das aflições, uma vez que não só colhemos o resultado daquilo que fizemos no passado, nas encarnações anteriores, mas deste passado próximo da vida atual, ou seja, daquilo que fizemos ontem, no mês passado, em anos anteriores, e que nos chegam já como resultados, efeitos ou consequências dos nossos atos. Como dissemos, não só atos dos procedimentos exteriorizados no campo comportamental, mas dos nossos atos mentais, dos nossos atos emocionais, o que pensamos, o que sentimos por dentro. Chico Xavier costumava dizer que a maior liberdade que nós temos é a liberdade de pensar. E no seu jeito mineiro de dizer, né, com certo humor, dizia ele então que a gente olha para as pessoas e não sabe o que elas estão pensando da gente, mas que da mesma forma elas também não sabem o que nós estamos pensando delas. Podemos acenar para alguém, podemos até sorrir, podemos lançar um olhar que parece ser um olhar de compreensão, de entendimento, mas podemos, por dentro, estarmos tendo um outro campo de emoções desalinhadas, distorcidas, desequilibradas, né? Em alguns seminários a respeito do relacionamento humano, cheguei a dar como exemplo que nós podemos até cumprimentar alguém, dizer na rua, olá, como vai? Mas por dentro estarmos pensando assim, o que é seu está guardado, você não perde por esperar, só a hora chega. Enfim, vivemos então esta constante luta, esta constante batalha que travamos dentro de nós mesmos. Mas para melhorarmos na vida e para conseguirmos resistir
ao mal, às arremetidas do mal, é preciso que nós nos autoconheçamos. E realmente façamos isto na própria realidade, ou seja, buscando a verdade, não nos deixando perder nos labirintos mentais ou psicológicos ou emocionais, não nos deixando manipular, no que dentro da psicologia se chama um processo de automanipulação psicológica, onde nós nos escondemos de nós mesmos e ocultamos de nós as verdades que não queremos enxergar. Por isso é preciso despertar. Quando o psicólogo russo Gurdjieff fala então do despertamento, é sair do estado do adormecimento, acordar, despertar, ver a luz, enxergar a realidade dos fatos, não só naquilo que hoje conseguimos mensurar, medir, qualificar, quantificar externamente, materialmente falando, no uso dos nossos sentidos, mas aquilo que conseguimos mensurar por dentro, qualificar na nossa intimidade, a fim de que realmente nos conheçamos. Há um outro conto que relata acerca de alguém que perguntou a um filósofo ocidental o que deveria fazer para melhorar na vida ou conquistar a felicidade. Segundo este conto, este filósofo ocidental respondeu que esta pessoa que lhe perguntou, tanto quanto qualquer outra pessoa, deveria abrir os olhos. Para melhorar na vida, para conquistar a felicidade, é preciso abrir os olhos, ter os olhos abertos, a conexão com a vida, a conexão com o mundo, identificar a realidade da própria existência, estar no foco da nossa existência, saber por onde estamos andando, como estamos vivendo a nossa vida, com quem estamos nos relacionando, os caminhos que temos palmilhado. Mas segundo este conto, uma outra pessoa perguntou então agora a um filósofo oriental o que deveria ele fazer para vencer na vida, melhorar na vida, conquistar a felicidade. E desta feita, este filósofo oriental disse que seria necessário fechar os olhos. Fechar os olhos, buscando a si mesmo, auto-interpretando-se, auto-identificando os pontos necessários a serem descobertos, desenvolvidos e trabalhados. Diante disto, nós percebemos então que na dinâmica do abrir os olhos e do fechar os olhos, estamos vivendo na vida exterior, mantendo esta conexão com o mundo à nossa volta, mas também temos esta grande necessidade de nos voltarmos a nós mesmos, no conhecimento de nós mesmos, quando então fechamos os olhos, por assim dizer, os olhos carnais, para não enxergarmos aquilo que está à volta na realidade material ou física, mas para que, fechando os olhos, busquemos a própria essencialidade do nosso ser. Segundo Saint-Exupéry, o essencial é invisível aos olhos. Então, a visão destes olhos espirituais, deste olhar para dentro, desta autoinvestigação, deste conhecimento próprio, nos favorecendo a identificação de quem somos ou de quem temos sido, do que tem permeado os nossos pensamentos, dos nossos quadros neuróticos, fóbicos, psicológicos alterados, das nossas emoções em desalinho, sabendo então onde o sapato aperta, onde o calo dói, quais são realmente esses chamados nós da alma que nós precisamos trabalhar, porque é para isto que nós reencarnamos. A reencarnação tem como propósito ser uma ferramenta dentro da justiça divina para que nós possamos crescer, nos desenvolver e sermos felizes. Na chamada lei do mérito,
ou do a cada um segundo as suas obras, nós vamos colhendo obrigatoriamente aquilo que livremente semeamos, mas tendo todos os dias a oportunidade ou as oportunidades de encontrarmos alternativas que Deus nos dispõe, que Jesus nos oferece, que a vida nos permite viver para o nosso crescimento e para a nossa felicidade. Mas é preciso despertar, é preciso abrir os olhos e fechar os olhos. É preciso saber como estamos vivendo a nossa vida, que caminhos estamos escolhendo, tanto quanto os nossos desejos internos, os nossos impulsos pessoais, aquilo que nos move por dentro e que nos levará à maturidade, ao desenvolvimento das nossas potencialidades num processo de mudança que vem de dentro para fora. Este é um exercício constante, perseverante, que a criatura humana deve fazer. Assim, o Espiritismo nos esclarece que, dotados de perfectibilidade, criados então para a vitória, para a felicidade, porque assim Deus nos criou, todos temos chances de progresso, de evolução, de crescimento, de melhorarmos as nossas vidas e de conseguirmos resistir às arremetidas do mal, vencendo os caminhos desérticos, não deixando para trás as pérolas, a pérola do conhecimento, a pérola dos sentidos, os bons sentidos, dos sentidos bem desenvolvidos na dinâmica da própria vida, do nosso entendimento e da compreensão da vida do outro ou dos nossos irmãos do caminho, as pérolas do relacionamento humano, da vivência, da convivência, as pérolas da pesquisa, daquilo que pesquisamos, conhecemos, indo em busca de um novo significado ou de uma nova ressignificação para a nossa existência, tornando cada um dos nossos dias uma nova conexão com a vida, um novo recontrato com a nossa própria existência. Palmilhando então este caminho do chamado autoconhecimento, chegaremos a atingir o que Joana de Ângeles, no livro Ser Consciente, através da psicografia de Edivaldo Pereira Franco, chama de conquista de si mesmo. E este é o último capítulo deste livro Ser Consciente, no último item, quando ela termina o livro dizendo então: a conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. A conquista de si mesmo está ao alcance do querer para ser, do esforçar-se para triunfar e do viver para jamais morrer. Qual é o nosso querer? O que queremos ser? Queremos ser felizes, queremos ser vitoriosos. E isto depende do esforço, um esforço, o sacrifício, a luta que travamos para atingirmos o triunfo, a vitória. Mas isto nos levará à condição de vida, de uma vida que na verdade nós a temos porque fomos criados por Deus, seres imortais, e jamais morreremos. Sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, jamais conseguiremos sair da vida, mas atingindo uma condição de vida para jamais morrermos diante dos outros processos de morte, considerados filosoficamente como a morte existencial, como a morte do entusiasmo, como a morte da alegria, como a morte do viver. Que possamos assim, neste processo do autoconhecimento, auto-investigando-nos, voltando os olhos para dentro de nós mesmos, encontrarmos alternativas possíveis, alternativas nobres de nos despertar as próprias consciências, a fim de que prossigamos os nossos caminhos, mesmo que enfrentando às vezes caminhos desérticos, mas sabendo bem utilizar as pérolas diárias de todo dia, as bênçãos de Deus, a companhia de Jesus, a proteção dos amigos espirituais.
e prosseguindo em nossa luta. Que me virá no ar um perfume, vago, mas que resume uma vaga promessa, uma promessa que mal posso adivinhar. No céu uma luz bruxuleia, estrelas, que sei eu? É uma luz muito nobre, estrela que se ocultara na alfombra, mal posso compreendê-la. Paira do espaço uma doce cadência, eco, talvez uma palavra amiga, cantiga, cujo final ficou pairando como um guiso de veludo ouro, quase mudo, e que eu procuro aos poucos ir captando. Que me virá, não sei. Esses prenúncios dizem-me tanto, tanto, perfume tênue, luz suave canto. Ah, deixa-me enxugar todo o meu pranto. Quero cantar, sorrir, vibrar, alma dorida, nesta força que é Deus, neste Deus que é a vida. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Muita paz.